Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando hoje essa live para cuidar da nossa saúde emocional, eh, tirarmos dúvida. Deus colocou na nossa vida a psicóloga Miriam para que possa estar aqui nos ajudando. Nós somos muito grata por isso. Nós estamos falando aqui de Santos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Vila São Jorge. Miriam, querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te use, né? E aí, agora eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe tudo que vai ser feito aqui, tá bom? Sim. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e pedimos que o Senhor continue conosco agora, Pai. Nós vamos aprender um pouco para que possamos cuidar, saber lidar melhor com as nossas emoções, tirarmos algumas dúvidas. Por isso, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja com a Miriam, nos ajude a compreender e nos ajude, Senhor, a viver melhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida, Am- é com você. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. A Edilza me convidou para dirigir um tema, né, uma série de temas aqui com vocês para tentar esclarecer um pouco, tirar algumas dúvidas, né, de cada uma sobre alguns temas de doenças emocionais. Nós costumamos cuidar da nossa saúde, cuidar do corpo, né, marcar consultas com o médico e assim tem uma gripe, você fica atenta, tem uma tosse, você fica atenta, tem uma febre, você fica atenta, mas nós geralmente não ficamos atentas a doenças emocionais, porque na maioria das vezes nós nem sabemos bem o que que é. Então, se eu não conheço, como que eu vou tratar? Né? Se eu não sei com o que que eu estou lidando, como eu vou tratar? Então, nós vamos seguir aqui um guia de estudos que nós temos aqui, ó. Depois a gente fala para vocês como nós podemos fornecer esse guia aqui, ó. É essa revista aqui, né? Nós podemos conversar sobre isso depois. Nessa revista é muito interessante, traz aqui uma abordagem com 8 temas que nós vamos começar hoje. Então, os 8 temas, eu vou falar deles rapidamente aqui. No dia de hoje, nós vamos falar do cérebro. Então, vamos falar do que Deus criou. Deus criou o nosso corpo, Deus criou o nosso cérebro, nossa, é uma máquina perfeita. Então, todo o nosso sentimento está governado pelo nosso cérebro, pela nossa cabeça. Nós, às vezes, falamos em sentimentos e pensamos o quê? Que está sendo governado aí pelo nosso coração, né? Então, quando falamos em coração, falamos em mente também, né? Então, está tudo ligado à nossa mente. A nossa mente, o nosso cérebro pode ser o nosso maior aliado, como pode ser o nosso maior inimigo, se nós não soubermos entendê-lo e deixar que não ele nos governe, e sim que nós o governemos e nos direcione. Então, hoje nós vamos falar na lição 1, criados de uma forma maravilhosa. Depois tem outros temas, falando que Deus se importa com a gente, traumas e saúde mental, ansiedade. Esse tema causa até mais ansiedade na gente, né? Porque o que será que é ansiedade, na verdade, né? A doença do momento, ansiedade e depressão. Nós não sabemos o que é direito, então acabamos ficando com aquilo ali na nossa vida. Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente de transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC, é o transtorno do estresse pós-traumático, violência e saúde mental, bem-estar e confiança em Deus. Então, esses são os temas que abordaremos nessa série, nessas semanas aqui com vocês. Eu vou usar aqui como guia. Tem alguns trechos aqui no nosso guia que eu faço questão até de ler, porque eu não quero perder o conceito com vocês, tá bom? Eu vou tentar não me alongar muito, para não ficar um trabalho aqui maçante, muito falatório, né? E nós vamos deixar as perguntas aí para o final. Se vocês puderem, deixem anotadinho aí as perguntas. Se não pudermos abordar perguntas agora, não tem problema, depois vocês podem me mandar. A Edilza, nós conversamos anteriormente de fazer um grupo, uma lista de transmissão, ou mesmo vocês terem o meu contato, não tem problema nenhum, para nós podermos conversar um pouco, tirar as nossas dúvidas, né? Então vamos lá. Nós somos seres humanos criados aí por Deus. Para isso, nós temos um corpo que está sempre em movimento. A nossa máquina é perfeita.
Só que esse movimento, muitas vezes, ele segue o seu próprio ritmo, fica desgovernado, né? E aí que nós ficamos aí perdidos, perdidas, sem saber o que fazer, com uma cabeça aí totalmente cheia de problema, desorganizada. E o nosso, todo esse movimento, todo esse ritmo da nossa vida, ele segue os impactos e causa impactos que afetam toda a nossa existência. Muitos impactos que sofremos na nossa fase de criança, na fase de adolescência, nós trazemos tudo isso depois para a nossa fase adulta. E nós não sabemos por que que hoje nós temos problemas, por que que hoje eu tenho situações das quais eu não consigo lidar, e essas coisas elas podem vir ali de um passado mal resolvido, de um trauma. O nosso cérebro é tão perfeito, que um trauma, seja leve ou não, que ele faz com que eu esqueça isso, para que eu tenha essa defesa. Porque imagina, se eu for lembrar de tudo o que me acontece, além de eu ficar ali com um volume de informações muito grande, eu não vou dar conta das emoções que isso vai me trazer, né? Às vezes tem lembranças que nos trazem emoções muito fortes, muito boas, como tem emoções que nos trazem situações muito ruins. Então, nós temos que entender o que acontece nesses impactos que afetam a nossa vida. O nosso cérebro, além de receber os impactos externos, nós temos os impactos internos, que são coisas que ele mesmo produz, coisas que criamos na nossa cabeça que nós não sabemos lidar. O nosso corpo gera em nós as percepções físicas do nosso meio. O que que isso significa? Eu tenho situações que eu vivo que ficam ali permeando na minha cabeça que me traz felicidade. Então eu fico com o meu corpo em movimento, feliz. Eu fico com aquilo me trazendo bem-estar para o meu corpo. Me traz alegria, felicidade, disposição. Agora, quando eu tenho impactos que não são muito positivos, me trazem tristeza, me trazem lembranças ruins, o que acontece com o nosso corpo geralmente? Tenho cansaço, tenho tristeza, eu fico com o corpo, em vez de ficar num corpo mais ereto, eu fico com o corpo mais encolhido. Aquilo me dá falta de disposição, não tenho disposição para o trabalho, não tenho disposição para estar junto com a minha família. Então, esse trabalho que meu cérebro faz, ele vai evocar sentimentos e lembranças. Ele vai me trazer felicidade ou vai me trazer tristeza. Vai me dar dor ou vai me dar prazer. E tudo isso faz parte de uma experiência gigante que é a nossa vida. Por isso que nós temos que saber lidar com as emoções, entender essas emoções que acontecem conosco, porque tudo isso vai refletir no meu corpo fisicamente. Muitas vezes eu tenho uma dor no corpo que eu não sei de onde surgiu. Eu vou ao médico e não tenho nada. Eu tenho uma pressão alta que eu não sei de onde que ela está sendo alterada. Os transtornos de ansiedade, os transtornos que nos trazem tristeza e depressão, eles afetam diretamente o nosso corpo. Alteram pressão, eles me dão taquicardia, eles me dão uma sudorese, eles me dão, às vezes, um desconforto abdominal, problemas na respiração. Às vezes eu tenho a impressão que eu vou infartar, que eu estou tendo uma sensação de morte e é uma ansiedade. A gente não conhece isso, por isso que a gente precisa tentar decifrar um pouquinho essa questão emocional dentro da gente. O nosso cérebro também, ele permite que nós tomemos as nossas decisões. Vocês têm ideia de quantas decisões vocês tomam durante o dia? Já pararam para pensar nisso? Para pensar durante um segundinho assim. Levantar da cama de manhã já é uma decisão. Mas vocês podem falar assim: ah, poxa, mas o relógio tocou, tem que trabalhar, eu tenho que levantar. Tudo bem, é um fato. Mas eu decidi levantar, eu decidi estar nesse trabalho, eu decidi a roupa que eu vou usar, eu decidi o horário que eu vou levantar. A gente toma decisão o tempo todo. Então, eu posso tomar uma decisão que ela vai me trazer benefícios ou malefícios, consequências ou não. E isso faz com que nossa vida se resuma em escolhas. O tempo todo eu estou fazendo escolhas. E os resultados dessas escolhas, eles podem ser
positivos ou negativos, no decorrer da minha vida. Vou dar alguns exemplos assim, muito simples que me ocorreram aqui. Quando eu faço as minhas escolhas, eu posso escolher o curso que eu fiz na faculdade, ou um curso profissionalizante, ou um curso técnico, que aquilo vai me trazer uma condição melhor profissional ou conhecimento. De repente, você quer fazer um curso que vai te trazer o conhecimento. Eu fiz essa escolha de fazer esse curso. Beleza. Pode ser que esse curso que eu escolhi, ele não vai me dar bons frutos lá na frente. Pode ser que esse curso que eu escolhi não vai me dar um conforto profissional, uma renda lá na frente. Então, o que que se chama isso lá no meu futuro? Consequência daquilo que eu escolhi. Às vezes acontece de você estar vivendo, ou eu estar vivendo uma situação que não está confortável, que não está adequada, poxa, não foi aquilo que eu planejei. Mas será que a gente parou para pensar em algum momento que foi aquilo que eu mesma escolhi para mim? A gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes nós ficamos numa situação de revolta, de contrariedade, de infelicidade, vivendo uma consequência, uma condição que eu mesma escolhi. É interessante a gente fazer essa avaliação. Eu posso tomar uma decisão de me manter no relacionamento ou não me manter naquele relacionamento, ou fazer algo que aquilo traga mais conforto no meu relacionamento, ao invés de escolher ficar reclamando daquela situação que eu vivo naquele instante. Eu posso trazer melhorias para a minha vida. Então, as escolhas, elas fazem parte do nosso dia a dia o tempo inteiro. Às vezes nós estamos também, um outro exemplo clássico, estou insatisfeita com o meu corpo. Poxa, eu preciso perder uns quilinhos, eu preciso estar mais forte, eu preciso ter mais disposição. Eu só falo o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu não escolho ir para a academia, eu não escolho fazer um exercício físico. Aí eu posso pensar, poxa, eu não tenho recurso financeiro para fazer um exercício físico agora na academia. Podemos fazer isso de muitas formas, né? A internet hoje está cheia de informação, tem muitas formas de nós fazermos os nossos exercícios físicos e manter o nosso corpo mais forte, mais disposto em casa, fazendo caminhadas, fazendo uma corrida ao ar livre ou não. É uma escolha. Não sei se vocês concordam comigo. Então, às vezes eu escolho me manter naquele corpo que eu não estou satisfeita e fico reclamando dele, mas eu também não tomo aquela ação, aquela atitude, sabe? De ir resolver isso, de, poxa, eu estou fora do meu peso, eu quero fazer uma dieta. O que que me impede de eu fazer uma dieta? O que que me impede de eu tomar a decisão? Então, nossa vida é feita de decisões. E o resultado dessas decisões são as consequências que eu vou enfrentar lá na frente ou eu vou desfrutar lá na frente. É muito importante pensar nisso. Para tomar todas essas decisões, muitas vezes sozinha eu não consigo. Não consigo, não tenho força, estou num momento mais de depressão, estou num momento de tristeza. Então, é uma nova oportunidade para nós pedirmos ajuda. Vocês concordam? Principalmente a ajuda de Deus. Sem Deus, que é o criador do meu corpo, que é o criador de todas as coisas, eu não tenho como me manter em pé nessa vida. É Ele que nos sustenta. Então eu preciso da força de Deus e eu preciso também de pessoas ao meu redor que me ajudem, bons amigos, familiares, pessoas de confiança na qual eu possa dividir o que está acontecendo comigo. A decisão de guardar, gente, é a pior decisão que nós podemos tomar. A pior decisão. Tem pessoas que podem nos ajudar, sim, muitas vezes somente nos ouvindo. Talvez pessoas que a gente pensa, vou dividir uma situação, um problema pessoal com alguém. Então você pensa numa pessoa e quando você vai tentar dividir aquela condição, aquele problema com a pessoa, você sabe que virá uma crítica, você sabe que virá um julgamento, então você se fecha. Por isso que eu falo, a gente precisa escolher bem as pessoas com quem nós vamos dividir as nossas coisas, os nossos momentos difíceis, um desabafo, e faz muito bem. Tem profissionais também competentes que ajudam nisso. Tem pessoas que oferecem voluntariamente o seu trabalho nessa área. Então, não guardem, não tomem a decisão de guardar os problemas para si, porque isso vai adoecer o seu corpo.
a sua mente e vai travar todo o seu desenvolvimento em qualquer área de sua vida. Desenvolvimento profissional, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento acadêmico. De repente, você sonhou a vida inteira em fazer um curso e não foi atrás. Ah, o tempo passou, aí não tive dinheiro, aí não tive incentivo, eu não tive apoio. Em qualquer momento de sua vida você consegue fazer isso sim. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis do que eram antigamente, na época que você era obrigado a frequentar uma escola ou um curso e tinha que sentar lá no banco. Hoje em dia você pode fazer esse curso pela internet, facilita bastante. Deixa eu ver o que mais eu separei aqui para falar para vocês. Hoje em dia, os transtornos, aqui no nosso guia fala de doenças mentais. Eu não gosto de usar esse tema, não, porque eu acho muito pesado. Eu prefiro chamar de transtornos, mentais, transtornos emocionais, que vão nos trazer aí muito problema se nós não formos atrás de ajuda. E como reconhecer isso, gente? Como que eu reconheço que eu estou com um transtorno emocional? Tem várias formas. Tristeza sem motivo, choro que vem sem motivo, eu me emociono muito com uma situação, eu me irrito muito com uma outra situação. Isso tudo pode ser começo de um problema que vem aí. Tudo tem que ter ponderação, tudo tem que ter equilíbrio nessa vida. É lógico que me emociono com uma situação que é pertinente a uma emoção, tudo bem, mas isso não pode me trazer emoção o tempo todo, não pode me trazer tristeza o tempo todo. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo. O cérebro, ele percebe os estímulos que acontecem externamente e ele recebe isso internamente. E o que acontece com ele? Ele reage e ele joga as emoções para o nosso corpo. Adrenalina, dopamina, e aí vai. A gente tem um monte de substância química aqui dentro que vai trazer o desequilíbrio do meu corpo e eu vou precisar de ajuda. Muitas vezes médica, muitas vezes simplesmente uma ajuda psicológica, uma orientação de outra área que não seja médica. O nosso cérebro, ele é assim, ele é curioso. Tem alguns dados aqui que eu quero ler para vocês. Ele é um órgão que pesa mais ou menos 2% do meu peso corporal. Então, o cérebro da Edilza tem um peso, o meu tem outro? Tem, é diferente. O da irmã tem outro, e aí vai. Ele ocupa 20%, ele consome 20% do oxigênio do sangue do nosso corpo. Ele consome e ele precisa de 25% da glicose do meu organismo. E ele tem mais ou menos 2 quilos. Já pensou? É bastante coisa, né? E ele tem mais ou menos aí a formação de 80 bilhões de células nervosas. Olha a importância desse órgão no nosso corpo. Aí, pensando nisso, acho que vale falar que o que eu consumo é de suma importância para que meu cérebro tenha um bom funcionamento. Muitas vezes o meu cérebro está ali com um monte de problema, não está passando para o meu corpo o funcionamento com as minhas enzimas, o meu funcionamento para o meu corpo, está mandando mensagem errada para o meu corpo. Por quê? Porque a minha alimentação pode estar ruim, o meu sono não está adequado, a minha forma de viver nesse momento não está tendo equilíbrio. Então, tudo que eu consumo tanto na alimentação como na parte emocional, visual, auditiva, tudo isso vai fazer com que o meu cérebro tenha um mau funcionamento. O nosso corpo, de uma forma geral, ele é uma máquina perfeita, mas ele precisa do quê? Um bom combustível para funcionar. Então, muitas vezes eu não sei o que está acontecendo comigo, eu penso que é uma doença, uma coisa mais grave, mas não é. É o ar que eu estou respirando, é o ambiente que eu estou vivendo que está insalubre, que não está adequado. Então, a gente precisa avaliar um pouco esse meio que eu estou, o que que eu estou consumindo visualmente, o que que eu estou consumindo na minha alimentação. Tem uma curiosidade muito boa aqui. Eu já tinha lido sobre isso e eu achei assim muito bom. A gente precisa falar isso depois para os homens. Vocês sabiam que o nosso cérebro, o cérebro das mulheres, ele
cresce, ele se desenvolve após o parto. Isso é muito interessante. Se a gente parar para pensar, a capacidade que nós mulheres temos, eu não estou sendo feminista, não, viu, gente? Mas pensa, a capacidade que nós temos e nós desenvolvemos quando viramos mãe é uma coisa incrível. A gente gera com o nosso corpo um ser humano, nós colocamos ele ali no mundo, nós cuidamos, nós protegemos, nós alimentamos, e é uma coisa que realmente é nata, é da nossa natureza. Nós nem sabíamos que era, tínhamos a capacidade de fazer isso. Quando eu fui mãe, a primeira coisa que eu pensei, eu olhei assim a criaturinha e falei, meu Deus, o que que eu faço? Como é que eu cuido? Só Deus mesmo para instruir. Mas é uma capacidade tanto divina, que nós tivemos esse presente, como é uma capacidade física. Nós recebemos um cérebro capaz de se desenvolver mais por conta da gravidez. Ela tem ali uma discreta mudança hormonal, né, no nosso corpo após o nascimento do bebê. E ele traz uma alteração anatômica em algumas regiões do nosso cérebro. Então, o que que ela afeta? O que que nós temos de benefício aí depois que nós viramos mãe? Essas melhorias estão envolvidas com o raciocínio, a motivação e a emoção. Olha quanta disposição que nós temos para fazer tudo que fazemos, né? Não sabemos nem como conseguimos. A nossa parte do cérebro, que é o hipocampo, que trabalha a aprendizagem e memória, ela melhora. A área associada com a motivação e o sentimento por esse ser humano que nós trouxemos ao mundo, ela aumenta. A amígdala, que é uma onde tem no nosso cérebro, a amígdala não é só na garganta que tem, não, tem a amígdala lá no cérebro, que é responsável pela recompensa e processamento emocional. É uma partezinha do nosso cérebro, gente, que é a amígdala, ela é um pouco maior do que um feijão. É uma coisa incrível. Ela é responsável por todo o processamento da nossa parte emocional. Ela cuida de toda a integração sensorial do nosso corpo e ela aumenta o raciocínio e a tomada de decisões. Isso também explica por que que nós temos a atenção dividida e nós conseguimos prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica da mulher. Os homens não se sintam tristes nem com inveja, porque é uma coisa física, gente. Da mesma forma que nós mulheres não temos um desenvolvimento muito bom na área espacial, né, que é direcionamento, o homem tem isso com muita facilidade, nós mulheres não temos, essa questão da tomada de decisões, raciocínio e atenção dividida, nós temos um desenvolvimento melhor que melhora ainda mais por conta da gravidez. Quando nós pensamos nisso, uma coisa tão complexa e uma coisa tão grandiosa que está dentro do nosso corpo, que foi dada de presente por Deus para nós temos realmente que ser muito gratas. Tudo e que esse nosso cérebro feminino é capaz de fazer e ele consegue fazer e ter uma tomada de decisão é o nosso dia a dia que vai contar. Então, as decisões que eu tomo no meu dia, no meu momento, eu vão definir o meu futuro, não vão? Então, nós precisamos ter sim, muito discernimento para pensar nas tomadas de decisões que nós vamos fazer. Nós somos construídos por toda a nossa experiência, por todo o nosso passado, por todas as experiências que vivemos ali na infância. Muitas experiências da infância, elas não foram construídas por nós, elas foram construídas pelo meio em que vivemos, por nossos pais, pelos cuidadores, por nossos avós, nossos tios, as pessoas mais velhas que estiveram ali com a gente. E nós sabemos que muitas vezes isso não foi uma experiência muito saudável, nós sabemos que essa experiência pode não ter sido assim tão adequada como ela deveria ser na nossa infância. Sabendo disso, que hoje eu tenho consciência desse problema que pode ter me acontecido lá no passado, uma situação que não foi muito agradável, é importante a gente revisitar isso e tentar entender o que que isso está afetando na minha vida hoje, porque afeta. Infelizmente, situações vividas aí no passado, elas trazem
além de lembranças dolorosas, um impacto muito grande que faz com que eu não caminhe mais de acordo com o que eu deveria, não me desenvolva. O ser humano foi criado para ter um desenvolvimento pleno em todas as áreas da sua vida, para ter sucesso e prosperidade em todas as áreas. Capacidade todos têm igual, da mesma dose. E só que assim, dons e talentos, cada um tem um diferente, mas a capacidade de desenvolver isso, todo ser humano tem na mesma dose. Falando em fé, em espiritualidade, o nosso cérebro também tem uma captação muito importante com relação a isso. Eu não estou falando em religiosidade, como a Edilza falou lá no começo, não é essa a questão, não é esse foco do nosso trabalho aqui. Mas nós temos que reconhecer que fé é uma coisa que motiva a nossa vida na espiritualidade, e nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo que permeia a espiritualidade. Então eu tenho fé em quê? Eu deposito a minha fé e a minha confiança em quê? Em quem? E o nosso cérebro recebe todo esse reflexo. Ela pode ser uma experiência muito complexa, mas a espiritualidade e a fé, ela ativa as áreas do meu cérebro. Vocês sabiam disso? O poder da oração, por exemplo, já existem vários tipos de experiências que foram feitas, vocês podem pesquisar, que vão encontrar isso, que provam o quanto que a oração é poderosa, né? Então, a confiança em Deus, ela traz mudança em nossa vida, em nossa forma de tomar decisões. A gente estava falando ali atrás, agora há pouco, que a tomada de decisões ela é extremamente importante na minha vida. As escolhas que eu faço são extremamente importantes na minha vida. Então, quando eu vou fazer uma escolha, uma tomada de decisão, eu preciso colocar Deus na frente e ter fé naquilo que eu vou fazer. Eu não vou fazer aquilo só da minha cabeça e senão o que vai acontecer? Eu posso ter um resultado que não vai ser adequado, não vai ser o esperado e depois eu vou ter um problema lá na frente para resolver, né? Então, mesmo que seja um tema complexo da gente falar, a gente precisa pensar que a fé, ela nos move, ela nos incentiva. Então, no momento onde eu tenho um sentimento de depressão, de ansiedade, além de uma procura de uma ajuda profissional, eu preciso também colocar Deus na frente de tudo isso. A gente não pode imaginar que eu sozinha, mesmo com a ajuda de profissionais, eu não vou colocar minha confiança em Deus. Preciso fazer isso sim. A espiritualidade, ela tem um papel fundamental para a saúde física, a saúde emocional dos indivíduos. Então, todos nós precisamos imaginar que sem a fé nós não vamos conseguir caminhar. E a gente pode pensar assim, poxa, mas eu sou uma pessoa de fé, eu tenho confiança em Deus, eu faço tudo certinho. Por que que eu tenho sofrimentos na minha vida? Por que que eu estou passando por isso? Tem algumas situações que podemos analisar. Eu posso estar passando hoje por problemas de sofrimento emocional ou até físico, por decisões que eu mesma tomei lá atrás. Eu estou vivendo a consequência daquilo que eu escolhi. Aí, o que que eu faço com isso então? Se eu escolhi lá atrás e agora não tem mais jeito? Não, não é bem assim. Tudo tem jeito, tudo. Então, eu preciso muitas vezes revisitar essas escolhas que eu fiz, tentar entender, ai, tentar entender o que eu fiz que poderia melhorar um pouco e fazer novas escolhas, né, para que eu possa ter efeitos diferentes em minha vida. Então, a gente tem que pensar nisso. Existem ainda formas de sofrimento psíquico que elas vão afetar o meu corpo, me trazendo doenças físicas e emocionais. Muitas vezes não sabemos da onde vem esse tipo de problema, então a gente precisa fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão, procurar profissionais, se for o caso de procurar um profissional, tentar revisitar esse sentimento. A primeira sensação e a primeira decisão que nós temos, a vontade que tem, é de não ter mais contato com aquela situação, tentar se afastar disso, só que ela está lá dentro da minha lembrança, não tem como eu fugir disso.
Então, o tratamento, ele consiste em revisitar isso, refazer essas memórias, ter contato com aquilo, sim, mesmo que seja doloroso, e tentar resolver isso dentro da gente. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. A gente quer se afastar, a gente quer esquecer, mas o cérebro, gente, infelizmente, ele é tão poderoso que ele não esquece nada, nada, nada. Eu só não, às vezes não consigo lembrar de alguma coisa naquele momento, mas a doença vem e a dor vem quando alguma coisa me lembra, nem que eu não saiba do que eu estou lembrando. Muitas vezes acontece até comigo. Vem uma dor, uma situação, até um cheiro, um perfume, um sabor de uma comida, e aquilo vem com uma força muito poderosa, e eu não sei da onde. Não aconteceu já com vocês? Tenho certeza que sim. Vocês sentirem um cheiro, um sabor, e aquilo fala, nossa, da onde vem isso? É uma lembrança emotiva que está lá atrás, lá no fundo da memória. Pode ser boa, vale a pena visitar essa memória, como pode ser ruim. Poxa, eu não quero ter essa lembrança, mas se veio à tona naquele momento, é algum problema que está mal resolvido. Então, vale a pena a gente visitar essas coisas, gente. Então, o nosso cérebro, só para finalizar essa parte, ele é poderoso. Ele é uma máquina perfeita que foi criada por Deus. Então, eu preciso tentar entender um pouquinho dele para que eu saiba como ele funciona. Não é só a minha parte emocional, o meu coração dói ali, o meu peito fica apertado, e isso é físico, ele vem lá de cima, ele vem lá da minha cabeça. A nossa maior luta é a nossa mente. O nosso maior amigo, o nosso maior inimigo pode ser a minha mente, pode ser a nossa mente, que ela não está funcionando ali de acordo com o que deveria. Quando a gente tem muita coisa na cabeça, a gente gera um processo de ansiedade tão grande, mas tão grande, que a gente fica perdida, totalmente confusa, não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer. Logo lá na frente, nós vamos falar um pouco mais de ansiedade, tentar definir isso. Pode até ser que um encontro para falar de ansiedade e o outro para falar de depressão não dê, porque é um tema assim muito grande, muito amplo. E aí vocês vão precisar de definições assim, tirar dúvidas. Eu vou tentar montar uma coisa mais adequada para poder apresentar para vocês nessa questão de depressão e ansiedade, tenho certeza que é o que mais afeta. Todas as pessoas que me procuram falam que têm ansiedade, que sofrem de um processo de depressão, e isso é muito ruim, atrapalha toda a nossa vida, e não é isso que a gente quer, né? Nós queremos nos desenvolver. E para nos desenvolver, nós precisamos conhecer. Eu acho que vocês já ouviram dizer assim, para lutar contra o inimigo, vocês têm que conhecer ele, né? Se eu não conhecer contra quem eu estou lutando, não, não consigo. Não consigo saber com qual arma eu vou ter que me armar para lutar contra ele. Tá certo, gente? O tema de hoje é esse, tá bom? Eu vou deixar aberto aí para alguma pergunta que alguém queira fazer, tá bom? Aí a Edilza vai me falar o tempo, se tá de acordo, se não tá. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco ainda hoje, dentro do tempo que nós temos. Queridas, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta dentro de tudo isso que ela falou, aí vocês podem abrir o microfone e perguntar. Mas assim, pergunta, não ficar comentando, é só fazer a pergunta e aí ela responde, tá bom? Ou se vocês não quiserem perguntar isso, se quiserem mandar no meu celular, quem tem o meu contato, pode mandar também. E aí, enquanto isso, você pode falar alguma coisa, Miriam. Tá certo. Gente, vocês fiquem à vontade, tá bom? A dúvida de uma é a dúvida da outra. E nós montamos esse grupo aqui, só para vocês terem uma ideia, eu e a Edilson, a gente já conversa há anos sobre fazer algum trabalho junto, algum projeto. E eu já tinha um trabalho já que eu fazia presencialmente, eu nem sei se alguma das meninas estão aqui na live, fazer um trabalho presencialmente de terapia em grupo, em Praia Grande, logo que eu me mudei para o litoral, e agora eu não estou mais no litoral, estou aqui no ABC. E funcionou muito bem, porque, gente, acredite, o problema que você acha que é só teu,
já passei por isso, a Edilza já passou, a outra pessoa já passou, e nessa troca de informações que nós temos, é assim, libertador. Então, é falando que nós conseguimos nos libertar dos problemas e entender que aquele problema que eu estou vivendo agora, ele não é tão grande assim, ou se ele é grande, ele também tem solução. Então, essa Verdade, Miriam. experiência A é Márcia quer muito. fazer uma pergunta. Pode falar, Márcia. Tá me ouvindo? Sim, Estou ouvindo. querida, pode falar. Boa noite, Miriam. Ô, Boa Miriam, noite. eu queria entender sobre a ansiedade, porque quando a gente era mais novo, não existia essa ansiedade. Por que causa, motivo e razão esse sintoma, essa ansiedade veio aparecer nessa juventude, vou dizer assim, desses últimos 20 anos para cá? Uhum. Sim, Ô, essa Miriam, e pergunta é ótima. outra pergunta também, depois você já responde também. Tem uma Tá. amiga perguntando se uma pessoa que já passou por uma depressão absoluta poderia voltar com problemas sentimentais. Depois você responde. Tá. Como eu falei antes, eu tenho certeza que a ansiedade e a depressão é assim, o tema do momento, né? A gente realmente precisa tentar entender através de definições. Eu vou tentar trazer, no dia que for falar desses dois temas, assim, muitas definições para a gente, teoricamente, rodear de todas as formas. Mas tentando responder de uma forma assim, mais prática agora, Márcia, sua pergunta. Por que que hoje a gente tem uma ansiedade maior, é uma patologia do momento? É só a gente parar para pensar um pouco e olhar o mundo como ele está. Há 20, 30 anos atrás, não existia a quantidade, por exemplo, de estímulos que tem hoje. Não tinha. A gente não tinha celular atrapalhando a nossa vida. Ele é bom? É bom. A internet é ótima, nossa, maravilhosa. Eu trabalho com a internet, eu uso isso, sou até dependente da internet para fazer o trabalho que eu faço. A quantidade de estímulos e acontecimentos que estão acontecendo hoje em dia. A violência aumentou. Com a violência, aumentou o quê? A insegurança. Então, nós aumentamos os nossos muros, nós precisamos, para nos sentir seguros, muitas vezes, aumenta muro, coloca grade, coloca lança, coloca câmera, coloca um negócio lá para dar choque, cerca elétrica. E aí a gente vai criando em torno da gente, assim, uma coisa que a gente está buscando segurança. E não tem segurança, não tem o que fazer. Então, isso gera o quê, Márcia? Ansiedade. Gera muita ansiedade. Antigamente, nós não tínhamos, assim, tanto medo de sair na rua à noite. Mas dá medo, hoje em dia, é complicado. A gente procura fazer tudo de dia porque, de noite não pode. Veja só essa situação de mudança climática, de chuva. Tem que pensar no horário que você vai sair do trabalho, porque você não tem um alagamento no meio do caminho, você vai em tal lugar, você não tem o problema que antes a gente não tinha. Isso tudo gera muita ansiedade. A preocupação com a família, a preocupação com os filhos, gera muita ansiedade. Preocupação com o trabalho, se eu vou estar empregada, se eu não vou estar empregada, se eu vou ter o recurso financeiro para manter minha família, gera muita ansiedade. Então, tem tanta coisa, menina, que a gente pode avaliar que gera ansiedade e nos traz preocupação, angústia, tristeza. A gente precisa de segurança para viver. A gente precisa se sentir assim, saber que o dia de amanhã eu vou ter o provento, eu vou ter a provisão em casa, eu vou ter uma segurança. Lógico, eu não tenho como saber o que vai acontecer, claro que não. Mas esses fatos, só assim, falando grossamente mesmo, sem falar de patologia, sem falar de genética, sem falar do que acontece internamente dentro da gente, já gera um volume de ansiedade gigante que antigamente não tinha. Então, nós poderíamos, assim, enumerar muita coisa, muita mesmo. Agora, de todos esses eventos que eu falei, esses exemplos, assim, realmente é grossamente falando. Eu não estou falando nem de definições. Ansiedade não é frescura. Ansiedade traz a sensação de morte. Eu conheço muitas pessoas, inclusive algumas eu atendo, que vão parar lá no posto de saúde porque estão morrendo. Estão achando que estão tendo um infarto. Chega lá, faz todos os exames na parte cardiológica, não tem nada.
Tem nada. E não tem idade mais para isso. Não é gente jovem, meia idade, gente mais idosa. Não tem idade. Porque Ô, ela é Miriam, e física. depois do Covid piorou muito mais, né? Nossa, nem lembrei de falar do Covid. Esqueci dele. Muito mais, muito, porque nós sabemos que ele veio com uma força gigante e depois do Covid, que foi muito impactante. Quantas coisas não vieram? Antes do Covid se falava na chikungunya, se falava em outras doenças aí, outras que estão acontecendo não globais, mas pontuais. É um vírus novo, é uma doença nova. É uma coisa doida que você fica pensando assim, poxa, o que que vem agora? Ou a gente já fica ansioso esperando, ou a gente já nem liga. Fala, nossa, deixa vir. Tudo isso nós sabemos que tem um porquê. Tudo isso nós entendemos que tem um porquê. Então, gera ansiedade, Márcia. Nossa, eu tenho que agradecer a Deus, gente, muito, muito. Eu não tenho ansiedade. Eu acho que eu sou doente porque eu não tenho ansiedade, porque todo mundo tem, então, poxa, eu não tenho. E eu devo ter algum problema. Meu marido se irrita muito comigo. Ele fala, não é possível, para você morrer na agonia, você vai demorar um ano. Ele sempre fala isso para mim, mas acho que é melhor ser assim, né? Você fica menos acelerado do que a maioria das pessoas, porque é muito sofrido. Ô, Miriam, então, por A outra gentileza, pessoa, responde a a outra pessoa perguntou pergunta. a questão da depressão, você pode repetir para mim? Sim, ela falou assim que já teve depressão absolutamente forte e Ah, passou. E será que poderia voltar com problemas sentimentais? Porque ela está, às vezes, tendo, assim, ficando um pouco ansiosa e às vezes com depressão. Ela quer saber se é a depressão que ela já teve e que ficou boa que está voltando, assim. Tem como tá. saber? Tem sim. Teoricamente falando, eu acho que vale a gente sempre ressaltar que de tudo que nós estamos falando aqui, como é emocional, ela vem com uma digital, né? Ela vem, depende do que acontece. Isso na Edilza, ela vai ter uma reação, depende do que se acontecer comigo, eu vou ter outra, e com qualquer pessoa aqui vai ser diferente. Cada um tem uma carga, né? Assim, uma bagagem de vida que vai fazer com que ela reaja de uma forma diferente. Teoricamente falando, hoje, define-se depressão como uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura específica. É igual, vamos comparar aí para a gente tentar entender. Eu costumo comparar muito com o diabetes. Aquela pessoa que tem um diabetes ou tem um problema de pressão arterial, é crônico. O que que a gente faz com a coisa crônica? A gente controla, para a gente não se perder nela. A gente sabe quando vem a crise, a gente sabe quando a pressão vai aumentar, a gente sente, a gente conhece. A depressão, ela tem, assim, controle. Então, eu vou ter fases na minha vida onde eu vou estar melhor daquela situação, e vai ter fases da minha vida onde eu vou ter problemas, e pode ser que ela volte, sim, pode ser. Que aconteçam problemas, principalmente emocionais. Aliás, a depressão, ela só vai dar problema para mim se ela vier através de um problema emocional, uma coisa. A gente chama muito de gatilho isso nessa área, né? Fala, nossa, dá um gatilho. Mas é isso que acontece mesmo. Dá um start ali e você se depara com uma situação que disparou uma depressão lá no passado. Poxa, meu cérebro vai lembrar e eu vou sentir aquilo de novo, vou ter aquela sensação chegando. Mas é o que eu falei, a gente tem controle. Eu não lembro o nome da pessoa que fez essa pergunta, Edilza. É, ela não se identificou. Ela está Ah, aqui, mas ela não entendeu não, sem problema, só para poder falar direto, né? Mas não isso. tem problema nenhum. A depressão, ela pode ir e voltar no decorrer da minha vida. Aí, assim, pode vir uma pergunta assim, poxa, então é complicado, vou ficar com isso a vida toda? Não, não, não precisa ficar com isso a vida toda. É o que eu falei, conheça o seu inimigo, que você vai saber lidar com ele. Não deixe que ele domine você de jeito nenhum, porque você é dono de você. Você é dono do seu controle, do seu cérebro. Não permita que a doença venha e que você não a controle. Ou seja, tome posse de você, da sua vida e do seu pensar, do seu agir. Não deixe correr solto. Não tente, fazer as coisas assim, vou cuidar sozinho disso, sabendo que você não vai dar conta, tá bom?
Existem Ô, grupos de Miriam, apoio, tem várias dicas aí que a gente pode dar, grupos de apoio que podem ajudar nisso. Diga. tem uma irmã com a mão levantada que quer fazer uma pergunta, e aí já será a última pergunta, tá bom, Ah, querida? pode falar. Uma pergunta, por favor, irmã, não comentário, assim, a pergunta mesmo para que ela possa responder especificamente. Tá, boa noite, com a paz do Senhor Jesus. A bipolaridade, aquela forma de estar, a pessoa acorda bem, tal, depois vem, aí a pessoa fica, talvez com ansiedade, bate a tristeza, assim, essa mudança de humor também, ela tem a ver com a depressão diretamente? Tem sim. Gente, essas três coisas aqui que a gente está falando, tá tudo interligado. Tudo interligado. E ela vem, vamos chamar generalizado aí de transtorno. Esse transtorno emocional, ele vem e ele ataca, ou na forma de ansiedade, transtorno emocional ataca na forma de depressão, ou ele pode vir aí por uma bipolaridade. Pode acontecer sim. É muito difícil diagnosticar bipolaridade. É muito difícil, porque não tem exame clínico que defina. Faz um exame de sangue e você resolve ali, beleza. Não é assim. Então é bastante difícil. E quem geralmente faz diagnóstico disso não é nem um psicólogo. O psicólogo sozinho, ele não vai ter assim domínio para fazer um diagnóstico desse sozinho. Precisa ter parceria de uma ajuda médica de um psiquiatra. Então, dependendo da patologia, dependendo do transtorno, é preciso a ajuda de um psiquiatra. E a gente tem muita dificuldade nesse diagnóstico, porque as pessoas têm um pouco de medo de ir no psiquiatra, porque falam, se eu for no psiquiatra, ele vai me encher de remédio, ele não vai entender. As pessoas têm preconceito, porque fala, ninguém conta que vai no psiquiatra, né? Falar, não vou no psiquiatra, que vão achar que eu estou ficando louca. Não é isso, gente. Psiquiatra, ele cuida assim de uma forma mais ampla. Ele é médico, né? Ele estudou o cérebro de uma forma muito mais ampla do que aquilo que eu estudei na faculdade. A gente estuda o cérebro, mas na parte emocional, não tanto na parte física. E muitas vezes o psiquiatra ele vai passar uma medicação para ele dar um equilíbrio ali para um mineral que está faltando, uma enzima, um hormônio que o meu corpo está sentindo falta. Vocês sabiam que um hormôniozinho desregulado no nosso corpo, ele vai bagunçar todo o meu funcionamento. Eu sei disso porque eu descobri um hormônio que estava faltando para mim e eu nem sequer dormia. Fiquei anos sem dormir. Quando eu descobri que era aquele hormônio tão bobinho, pronto, uma maravilha. Hoje eu durmo, que é uma beleza. Então a gente precisa se conhecer. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, a bipolaridade, ela tem a ver sim com a ansiedade. A ansiedade pode disparar a bipolaridade pode disparar a depressão, e aí vai por ladeira abaixo. Mas eu insisto, gente, eu insisto, vamos buscar informação, vamos tentar conhecer, assim, de verdade, aquilo que a gente está lutando, porque com conhecimento eu vou conseguir vencer o mal que está me afligindo, acreditem. Que bom, Miriam, que bom. Querida, muito obrigada. Você pode encerrar com uma oração, e aí o Milton encerra a transmissão. E, por gentileza, vocês podem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto linda do nosso primeiro encontro? E assim, eu acredito que algumas já seguem a Miriam e outras são nossas amigas. Mas nós temos algumas aqui pela primeira vez, porque eu participo de um grupo de mulheres e algumas entraram também, eu mandei o convite. Então, as que entraram pela primeira vez, que não conhecem a Miriam, por favor, se puder, mande o contato aqui para que eu possa marcar, tá bom? Ou se identifique no final, a gente pode conversar um pouco. Miriam, por favor, encerra com a oração. Sim, claro. Senhor, estamos aqui reunidas hoje nessa live. Mulheres, Senhor, pessoas que estão buscando, acima de tudo, autoconhecimento, Senhor. Que essa live, essa série de encontros que teremos aqui, Pai, que possa ajudar a cada uma de nós nesse autoconhecimento, na busca de informação, na busca de teoria, para que nós busquemos qualidade de vida, Senhor. É o que queremos.
qualidade de vida, saúde acima de tudo, porque sabemos que somos dependentes do Senhor, Pai. Estamos aqui buscando o conhecimento, mas não estamos buscando nada sem ter o Senhor na frente. Peço a bênção do Senhor na vida de cada pessoa que está aqui hoje e que possamos estar reunidos aqui na próxima quinzena, no nosso próximo encontro, Senhor. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.